O segundo sonho do Luffy. Aquelas mesmas palavras que tanto o Luffy quanto o Roger disseram e que deixou os seus companheiros em choque, mas que a gente nunca soube o que era exatamente, já que as frases elas foram cortadas. Quem assistiu o episódio 1015 percebeu como essa frase recebeu uma atenção enorme pelo olhar da Yamato, que soube através do diário do Oden a frase que o Roger havia dito, e soube também através do Ace em pessoa a frase que o Luffy havia dito, e que no fim elas eram exatamente a mesma coisa. Algo que não tinha a ver com ser rei dos piratas exatamente, até porque o Roger mesmo ficou surpreso quando começaram a chamar ele dessa forma. Ou seja, esse foi um título atribuído a ele por terceiros, e não algo que ele mesmo proclamou. Então não podia ser algo como "eu vou ser o rei dos piratas", a clássica frase. Se fosse isso, não teria necessidade da frase ser cortada. Mas talvez, pela primeira vez na história, a gente esteja testemunhando qual é esse segundo sonho do Luffy. Eu quero um mundo onde os meus amigos possam comer o quanto quiserem. Galera, que frase e que final! Agora, de vez, acabou a luta entre o Luffy e o Kaido, com o Kaido finalmente sendo derrotado depois de um ano de luta desde que o Luffy começou a lutar contra o Kaido. Gente, essa foi só essa parte do arco já foi uma saga, não é mesmo? Então vambora falar do capítulo 1049 de One Piece, lembrando que as vagas para o curso completo de japonês Nihongo Premium estão abertas somente até hoje, dia 13 de maio, à meia-noite. Um curso que vai te ensinar japonês do absoluto zero até o avançado e te ajudar a realizar o seu sonho de aprender japonês mais rápido e sem desanimar. O curso Nihongo Premium oferece meios eficazes para você estudar online de um jeito novo e estimulante, usando animes, mangás, música, séries, filmes e livros como material didático, que é tudo que a gente gosta. Então, confere o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você saber todas as informações que você precisa sobre o curso, valores, método de pagamento, parcelamento, tudo que você precisar tirar de dúvida é só conferir no link na descrição. Lembrando que até hoje, à meia-noite, dia 13 de maio. Então vambora, capítulo 1049 de One Piece, retornando já com o clash entre o Luffy e o Kaido, com aquele dragãozão de fogo do Kaido, assim, a boca dele cada vez mais obtusa. Vocês sabem, né? Eu lembro da época de escola. Cada vez mais obtusa a boca do Kaido. E já na página seguinte, começando uma série de flashbacks resumindo a história de vida do Kaido. Mas infelizmente não tivemos o que a gente realmente queria, que era a aparição dos Rocks, a aparição do capitão do Kaido, que era o Shebeck. Isso, pelo visto, ou vai ficar quando a gente tiver, quem sabe, um flashback da Big Mom, ou o que eu acredito mais é que algo esteja relacionado ao Barba Negra, e ele sim vai trazer esse flashback. Mas a primeira opção, e eu acho que a primeira opção de todo mundo, seria através de um flashback do Kaido. Mas enfim, vamos lá. Começando com o Kaido, 10 aninhos de idade, molequinho, remelendo, já dando porrada e uma porrada de random e sendo chamado de o soldado do ano. Depois, 46 anos atrás, já no reino de Vodka, o Kaido sendo oferecido pelo rei daquele país para a marinha, como forma de pagamento de tributos, os tributos celestiais, que servem para você continuar sendo associado aos países membros do governo mundial e continuar recebendo a proteção do governo mundial, consequentemente também dos militares da marinha. Então olha só, né, mais um exemplo de como funciona essa relação ali política entre os países com o governo mundial. A gente viu agora essa situação com o Kaido, mas lembra como a gente viu também a situação com a Big Mom, que também tentaram vender para os agentes do governo da CP0, para que ela, quem sabe, se tornasse também uma agente do governo ou se transformasse numa marinheira, e já cogitaram que ela poderia ser uma almirante ou, quem sabe, até uma almirante de frota, e agora isso também com o Kaido, né? Também sendo vendido ali para ele se tornar um marinheiro. Então, meu amigo, os caras não tem jeito. Se eles fossem para a marinha, o que eles iam se tornar é, sim, almirante, ou quem sabe, almirantes de frota, ou quem sabe criariam um título novo só para eles. Não, seriam realmente almirante e almirante de frota. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Só que depois de ter sido preso pela marinha, o Kaido consegue fugir e depois ser preso novamente e depois fugir
mais uma vez, e isso era a rotina do Kaido. Quando ele sentia fome, ele se deixava ser preso pela marinha para receber aquele auxílio. Aquele auxílio de presidiário, sabe? Tipo, ser preso, ele recebeu aquela alimentação, aquela cesta básica, enfim, depois ele fugia. Só que a gente não viu se isso continuou a acontecer depois que ele atingiu um nível realmente considerável, que precisaria de realmente militares de elite para que ele fosse capturado, ou se ele só se entregava ali e tal de boa, ou se isso realmente só acontecia quando ele era mais novo. O que deu a entender é que realmente ele só se entregava para a marinha, ele só era preso realmente, ou quem sabe até executado em algumas vezes, como foi dito na introdução do personagem, quando ele era mais novo, sofria os experimentos dele quando ele era mais novo, mas quando ele realmente atingiu um nível considerável, aí foi quando ele realmente foi para Wano e se consolidou naquele país e deixou de ser preso, né? A gente começa a situar um pouco quando as coisas realmente aconteceram na vida do Kaido. E nisso, a gente vê a primeira recompensa dele, que foi de 70 milhões de berries. Muito legal também isso. E além da recompensa, o valor da primeira recompensa dele, a gente teve finalmente a romanização oficial do seu nome, porque apesar da gente ter visto a recompensa do Kaido quando foi anunciada lá naquele, esqueci, até 956 ou 957, algo assim, quando é revelada a recompensa dos imperadores, também é mostrado parte do cartaz de recompensa do Kaido, mas a gente não vê se o nome dele era romanizado com o U no final ou sem esse U. E agora a gente viu o cartaz completo e a gente tem a confirmação de como é exatamente a romanização do seu nome. Depois, 44 anos atrás, o Kaido com seus 15 anos, e agora a gente finalmente consegue fazer o cálculo da sua idade, que apesar de já ter sido confirmado lá no Viver Card dele, com ele tendo 59 anos, agora a gente pode fazer esse cálculo manualmente, com as informações de dentro do próprio mangá, já que 44 anos atrás ele tinha 15 anos, então a gente faz a diferença, somando, dá 59 anos de idade, confirmando mais uma vez a sua idade atual. E ele, nessa época, localizado na ilha Hachinosu, que é chamada também de Ilha Pirata, ou também conhecida como o Paraíso dos Piratas, contextualizando onde foi dito lá no arco do Foxy, que foi onde se originou o Davy Back Fight e onde os Piratas Rocks foram fundados. Ou seja, muito provavelmente os Piratas Rocks, o bando dos Rocks, usavam essa ilha como uma base de operações. Muito provavelmente a sua base principal, assim como hoje o Barba Negra ele também usa essa mesma ilha como a sua base principal. E já que essa ilha era chamada de o Paraíso dos Piratas, era um lugar que muito provavelmente atraía piratas do mundo inteiro, incluindo o Kaido, que deve ter ouvido falar e acabou indo lá só para saber como é que era o lugar e, consequentemente, acabou conhecendo o Barba Branca, que diz que o seu Capitão Rocks queria conhecê-lo. E dessa forma, o Kaido ele ingressa no bando dos Rocks. A gente não viu exatamente como funcionou essa ingressão do Kaido no bando dos Rocks, mas pareceu que foi algo bem direto, algo bem simples, algo que talvez não tenha envolvido o Davy Back Fight, que é algo que eu, pelo menos, acredito muito e acho que até dá ainda pra gente considerar essa possibilidade de que o Kaido ele tenha talvez perdido numa competição de Davy Back Fight contra o Rocks ou para algum membro do bando dos Rocks, e por conta disso é que ele tenha entrado naquele bando. Logo naquela mesma época, um cara com um chapéu de palha, ele parece ter um chapéu de palha, ou é impressão da gente? Ele chega pro Kaido e diz que aconteceu um grande incidente e que era para eles irem até God Valley. Galera, olha só isso, olha só, a gente já começa a entender, a gente já tem uma dica a mais sobre esse incidente de God Valley, porque, pelo que parecia, tudo que aconteceu em God Valley, o incidente de God Valley, ele parecia ter partido de uma investida do bando dos Rocks, mas não, parece que na verdade foi uma consequência, a ida deles até God Valley foi consequência de uma outra coisa que a gente não sabe. Algum incidente, alguma coisa estava acontecendo em God Valley que chamou a atenção tanto do bando dos Rocks, quanto da marinha,
quanto também do bando do Roger. Então, mais mistério envolvido nesse incidente que a gente ainda vai demorar para descobrir o que é de fato. Depois é mencionada a queda dos piratas Roxley pelas mãos do marinheiro Garp. Essa foi a informação que foi vazada para o público, mas ocultada a parte de que ele teve uma ajudinha do Roger, e também cogitaram a possibilidade de que aquele bando muito provavelmente ter se desentendido, afinal eles não conseguiam trabalhar em grupo, e isso já era algo que tinha sido dito, que eles não se davam, que ocorriam várias e várias traições no bando, e que o bando realmente não era um bando unido, e que faria muito sentido que esse bando ele tenha sido formado através do Dave Backfight, porque dessa forma você reúne gente, você consegue gente que não exatamente estava disposta a fazer parte do seu bando, mas que, pela perca no jogo, acaba tendo que fazer parte, acaba sendo forçado a fazer parte do bando, e isso acabou gerando esse bando que, apesar de muito poderoso, porém desunido. E 34 anos atrás, o Kaido, já com o seu bando pirata, o pirata das feras ali atrás dele, a sua Jolly Roger, e acompanhado dele o King e também a avó do Orochi, prestes a fazer uma proposta, que seria a proposta de conseguir tomar o país de Wano, e a presença dela antes mesmo deles irem até o país de Wano sugere que ela também fazia parte do bando dos Rocks. Faz sentido, afinal, no flashback de Wano a gente viu como ela conseguia ali, através do seu poder de conseguir simular o rosto, a aparência de outras pessoas, ela conseguiu simular também a aparência do Leão Dourado Shiki, que fazia parte do bando dos Rocks. Então faz sentido que ela tenha tido um contato direto com esse bando também, para em algum momento ter conseguido tocar no rosto do Shiki e assim conseguir armazenar na sua memória a aparência desse personagem também. E já no finalzinho do flashback, a conversa entre o Kaido e o King sobre a identidade de Joy Boy, com o Kaido dizendo que sabia quem era Joy Boy. E nesse momento a única coisa que eu queria eram nomes. Eu queria fatos. Mas infelizmente o flashback é cortado, depois ele volta e o Kaido ele responde, a gente vê a resposta finalmente do Kaido, mas ele não diz nomes. Eu quero nome, tipo, é o cara que vai me derrotar. Não, meu amigo, se você sabe quem eu quero saber nomes. Não vem com essa de, eu sei quem é. Um dia ele vai aparecer e vai me derrotar, mas eu não sei o nome. Mas enfim, eu queria aproveitar esse momento para fazer um parênteses que é sobre toda a relação do Kaido com o King e como existe um paralelo fortíssimo da relação deles também com o Luffy e o Zoro, desde quando eles se conheceram, quando o Luffy conhece o Zoro amarrado num tronco, enquanto o Kaido conhece o King acorrentado a uma mesa de experimentos do governo, e são libertados pelos seus futuros capitães. O Zoro depois promete nunca mais ser derrotado de novo e chama o Luffy de Rei dos Piratas, enquanto o King ele diz que nunca vai ser derrotado até que o Kaido se torne o Rei dos Piratas. E assim como o Zoro disse pro Kuma que o Luffy seria quem se tornaria, mais uma vez, o Rei dos Piratas, o King ele diz a mesma coisa para o Zoro. De volta ao presente é mostrado o membro restante da CP0 vazando assim, ó, mãozinha no chapéu, plau, plau, plau. Só no Gepo metendo pele e falou, meu amigo, vai dar ruim, já deu ruim, não vou nem olhar pra trás, só corre. Temos também a página dupla da água rolando por Onigashima inteira, afundando geral, galera. Se a gente normalmente tem aquela página dupla mostrando vários dos núcleos de Onigashima, nesse caso foi através dessa água rolando e afundando geral. O usuário de Akuma no Mi, usuário de Akuma no Mi, água também, e afundando geral, maluco morrendo, afogado, tipo, porra, não era pra salvar a gente, tava salvando a gente de morrer queimado, agora tá matando a gente afogado. E de volta à luta do Luffy contra o Kaido, com o Kaido perguntando uma frase específica, na verdade, no comecinho do capítulo ele diz, pro Luffy, você não pode mudar esse mundo. E agora, nessa parte do capítulo, na verdade ele já começa a mudar o tom, e ele pergunta que tipo de mundo você deseja criar. Você pode mudá-lo? Diga, chapéu de palha. E o Luffy responde com a seguinte frase, um mundo onde meus amigos comam o quanto quiserem. Esse é o meu tipo de mundo. Galera, como eu falei no comecinho do vídeo, eu acredito muito, a partir de agora, que esse realmente seja o segundo sonho oculto do Luffy e que agora a gente esteja tendo a revelação disso. Prestem muito bem atenção. Eu imaginava que esse segundo sonho do Luffy poderia ser ele desejar
criar a maior festa, o maior banquete que esse mundo já viu, reunindo várias e várias raças, pessoas do mundo inteiro numa celebração mundial, quando o novo amanhecer desse mundo tivesse acontecido, ou seja, depois dele se tornar o rei dos piratas. Ele sentando com pessoas do mundo inteiro, numa escala global de algo que ele sempre faz em quase todo final de arco, que é a celebração, uma festa, um grande banquete para curtir e festejar. Só que isso, como eu falei, numa escala global. Então talvez o sonho dele tivesse a ver com isso, mas é algo que talvez seja um pouco diferente, que, óbvio, tem um pouco a ver, afinal, se você falar de banquete, você vai estar falando de pessoas do mundo inteiro podendo comer à vontade, mas eu acho que a gente teve a resposta finalmente para essa pergunta. Então, finalmente o Momo consegue criar as nuvens flamejantes aos 45 do segundo tempo. Era algo que já era esperado, né? Aos 45 do segundo tempo, mas, meu Deus, como pareceu que demorou para chegar nesses 45 do segundo tempo, ele finalmente conseguindo criar as nuvens flamejantes e a boca de fogo do Kaido arregaçando já, 180 graus. A boca de fogo do dragãozão de fogo do Kaido já assim, já completamente obtuso. E o socão finalmente adentrando no Kaido ali, e virando assim, de lado, assim, abrindo o pé do ouvido, assim, não é nem assim, imagina que tem uma bola gigante aqui, afundando completamente, um ângulo muito parecido com o que foi o soco final no Doflamingo, que ali, também quebrou os óculos dele ali também, com a cabeça virada de lado, e nisso o corpo do Kaido começa a ser arremessado pro fundo e vem rodando e furando o chão do país Wano e cavando a própria cova. E é pra morrer, então tá bom, já vou me enterrar logo. E afundando. E um detalhe, galera, que é muito curioso sobre isso é o fato de que, com esse soco, o Luffy ele conseguiu quebrar o chifre do Kaido. Afinal, o soco ele pegou de lado e quebrou o chifre que vem aqui pela lateral dos 4 que ele tem, né? 2 para cima e 4 e 2 para os lados. Um deles foi quebrado. Muita gente, não sei quem, acreditava que o Zoro seria quem cortaria o chifre do Kaido, mas não, sempre foi o Luffy que seria o cara que cortaria esse chifre. E eu digo pra vocês, porque isso já estava na nossa cara o tempo inteiro. Porque no conto de Momotaro, que é a história onde todo o arco do País de Wano se baseia, que conta a jornada do garoto que nasceu de um pêssego, né? E se junta a 3 animais, um fazão, um cachorro e um macaco, para eles enfrentarem os chamados Onis. Depois que a luta se encerra, o chefe dos demônios, que mais uma vez pode ser chamado de Onis ou Ogros, ele se aproximou humildemente de Momotaro e jogou sua barra de ferro no chão e, ajoelhando-se aos pés do vencedor, quebrou os chifres em sua cabeça em sinal de submissão, pois eram o sinal de sua força e poder. E aqui, traduzindo óbvio, não tivemos o Kaido ele arrancando os próprios chifres, mas o símbolo de força que era representado, simbolizado pelos chifres do Kaido é algo muito evidente, porque todo mundo que era membro do bando do Kaido tinha aqueles chifrinhos ali como parte das suas vestes, ou seja, realmente era uma forma de simbolizar uma identidade do próprio bando, né? Uma unidade visual do próprio bando, todos eles terem aqueles chifrezinhos. Então isso é um reflexo do conto do Momotaro, apesar de nem todos eles serem demônios ou serem Onis, todos eles tinham aqueles chifrezinhos. E o Luffy diretamente quebra o chifre do Kaido com esse soco. E completando com a frase do Kaido dizendo: King, eu sei quem é Joy Boy. É o homem que pode me derrotar no futuro. E o King completa dizendo: então é improvável que ele apareça. Muito legal, né? Esse tom ali, né? Esse tom que o King ele deixa ali. Então é improvável que ele apareça, mas ele apareceu. E a resposta do Kaido para isso é muito mais simples, talvez, do que a gente pudesse pensar. Não é como se o Kaido ele imaginasse alguém em específico, mas ele sabia que aquele que viria a trazer uma nova mudança, um novo amanhecer para o mundo, teria que obrigatoriamente passar por ele, superar até mesmo a criatura mais forte do mundo. É algo muito simples. Teria que passar por esse
obstáculo e o Kaido ele se colocou nessa posição. Inclusive, quando o King ele diz pro Kaido que achava que o Kaido era o Joy Boy, o Kaido ele nunca se assume como Joy Boy. Ele só dá risada, então você acha que eu sou o Joy Boy? Por que você acha isso? Mas ele em si nunca se identificou dessa forma, ele pareceu nunca almejar exatamente esse título. Talvez ele soubesse por algum motivo que ele não poderia ser Joy Boy, e por isso ele se colocou numa posição, especificamente no país de Wano, que tinha um histórico muito profundo, com todo o século perdido, tendo sido aqueles que conseguiram produzir, inclusive, os poneglyphs, e sendo um país que muito provavelmente iria atrair a presença do novo Joy Boy. Então, mais do que um simples plano que a avó do Orochi ofereceu para ele, vamos tomar o país de Wano, tem muito mais a ver com todo o histórico secular e milenar que aquele país tinha com toda a história do mundo. E ele queria estar naquele país porque era naquele país que existia uma alta probabilidade do novo Joy Boy aparecer. E no fim, o Kaido realmente estava certo. E a grande pergunta que fica agora é: o que vai acontecer com o Kaido? Será que ele vai realmente perder o título de Imperador? Será que esse título agora vai ser passado pro Luffy? Eu acredito que sim. Será que agora o Luffy ele vai ser reconhecido como o homem mais forte do mundo? Afinal, o título de criatura mais forte do mundo, de homem, de pirata até inclusive mais forte do mundo, era do Kaido. Será que agora o Luffy ele vai ser reconhecido dessa forma, ou o mérito ele vai ser distribuído entre ele e os outros que ajudaram na derrota do Kaido também? Supernovas, os bainhas, até a própria filha do Kaido também, até o Momonosuke, todo mundo, todo o trabalho em grupo vai fazer com que o Luffy ele não receba esse título de mais forte só pra ele, mas mesmo que ele não receba o título de mais forte, eu acho que faz muito sentido que ele ainda, mesmo que ele não queira, receba no fim o título de novo Imperador. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma semana, mais um capítulo e finalmente a derrota do Kaido. Se você ficou até o final e caiu aqui de paraquedas, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Lembrando que hoje é o último dia para você fazer a sua matrícula no curso de japonês Nihongo Premium. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Até a próxima. Tchau!